Olá, amigos. Mais um programa Admirável Mundo Novo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que fiquei surpreso, realmente surpreso, com a receptividade que o workshop, que eu já vinha há algum tempo anunciando pela televisão, desvendando e equilibrando o seu universo, que foi realizado nas dependências do Espaço Merlin, no sábado passado, ele tivesse tanta acolhida por parte dos telespectadores como teve. Eu disse que era para se inscrever comigo ou com qualquer uma das minhas parceiras e começamos a receber inscrições e chegou um momento que, muito a contragosto, tivemos que dizer: não dá mais, estamos lotados. E aconteceu que no sábado passado, pela primeira vez na história, tinha gente saindo até pelas janelas. O espaço não é assim tão grande e recebemos 75 convidados. Olha, nós ficamos muito orgulhosos, muito surpreendidos e agradecemos a receptividade de vocês. Com essa amostra, nós decidimos que vamos continuar fazendo novas investidas, novas apresentações, novos workshops e nós avisaremos quando for o caso. De momento, já deixo alertado que agora em meados de novembro nós vamos dar um curso de autodefesa psíquico, 16 horas de aula, vai ser 8 horas num sábado, 8 horas num domingo, e nós vamos abrir as inscrições, nós vamos avisar quando vocês podem se inscrever. Lembramos a vocês que o número de vagas é limitado. Muito bem, vamos ao que realmente é importante. Eu tenho comigo aqui o Marcelo Seara Mendonça e eu entrei em contato com ele porque chegou a minhas mãos um folder em que ele anuncia o trabalho que ele faz. Ele tem uma academia com 3 filiais, puxa vida, ele é realmente um executivo de boa monta, ele está crescendo. Uma filial é na Mauro Ramos, a outra filial é na rua Bocaiúva e a outra filial é no bairro Santa Mônica. E eu, quando peguei isso, digo, puxa vida, artes marciais, eu já não tenho mais idade para isso, estou parado há muitos anos, né? Deixa para lá. Mas olhando com atenção, eu digo, peraí, mas isso aqui destoa das academias que a gente está acostumado a ver. Então veja, ele não ensina só pacuá, que é o forte dele, né? Mas ele também ensina lutas de armas de corte, arqueria chinesa, pacuá ritmo, acrobacia, sintonia cosmodinâmica, reflexologia e pacuá energia. Amigos, diante disso eu digo, eu tenho que conhecer esse rapaz. E qual não é a minha surpresa quando eu chego hoje aqui no estúdio para gravar, que eu me dei conta que eu já conhecia o Marcelo. Ele é amigo da minha honorável neta mais velha e ele já esteve em casa algumas vezes, só que eu não tinha ligado o nome à pessoa. Então, dado esse preâmbulo, Marcelo, seja bem-vindo, sinta-se em casa. E já conversamos socialmente sobre algumas coisas, mas hoje vamos para o teu campo, que eu não sabia que era o teu campo. E, de cara, como você se interessou pelo pacuá? Bom, na verdade o pacuá me atraiu justamente pelo lado das armas de corte. Foi o primeiro ponto que me chamou a atenção, já era algo que eu vinha procurando há algum tempo.
Eu já tinha praticado outras artes marciais, na época de colégio, já tinha feito judô. E eu e um colega estávamos procurando muito praticar alguma coisa que ensinasse o uso das armas, né? Já era uma coisa que vinha desde a infância. Tem um avô que é marceneiro e ele fazia as espadas para mim, eu gostava de brincar com aquilo. E pensei, ok, vou me aprofundar um pouquinho mais nessa área. E um amigo meu encontrou, começou a praticar antes de mim, inclusive, eu estava terminando a faculdade, em função de uma carga horária muito puxada, acabei postergando. E quando comecei a praticar, aqui na Mauro Ramos mesmo, comecei pelas armas de corte, comecei a gostar bastante da dinâmica das aulas, da didática, como que era, e era realmente algo diferente do que eu vinha buscando inicialmente. Basicamente, a única arte marcial que envolve armas de corte que a gente tem mais acesso ultimamente é o Kenjutsu japonês, o Kendo e assim por diante. Foi o que eu procurei inicialmente, mas acabou que a gente não coincidiu de horários e tudo mais, e acabei não praticando. E desconhecia o Paco, nunca tinha ouvido falar realmente. Comecei a praticar e comecei a ver que, na verdade, armas de corte era a ponta de um iceberg, não era a única coisa que Paco tinha a oferecer, mas que serviu como porta de entrada para mim, assim como para outras pessoas, e outras modalidades serviram para outras pessoas, que depois vão conhecendo um pouco mais sobre Paco e vão vendo o grande conhecimento que existe por trás dessa prática, dessa modalidade. Interessante. E você já está há muitos anos praticando isso, amigo? Completo dia 1º de novembro, 11 anos de prática. Olha, já 1/3 do tempo da aposentadoria garantido. É isso aí, 1/3 da minha vida, inclusive. Ok. Bom, e hoje essas 3 academias são de sua propriedade? Não, 2 delas somente. Ah, é? As 2 do centro são minhas e a de Santa Mônica é de um outro mestre responsável, 2 mestres responsáveis. Ah, tá, mas o que tem todas contigo. Interligadas, né? Todas são... Muito bem. E Marcelo, me diga uma coisa, você disse que estava fazendo faculdade, desculpe a curiosidade, faculdade de quê? Engenharia Civil. Olha, bom, quem sabe a engenharia civil, fazendo curso de especialização, dá para você fabricar armas de corte? Essa foi puxada, né? Não, até temos alguns mestres que são engenheiros, não civis, mas que ajudam a desenvolver a parte da armeria, né? da parte de fabricação das armas, inclusive. Certo. Muito bem. Agora, a perguntinha que não quer calar. A gente vê esses nomes orientais, Taekwondo, Aikido, Kendo, Judô, Jiu-Jitsu e Pakwa. Bom, sim, a gente conhece pelo nome, mas todo nome tem um significado. E vamos lá, amigo, o que é que significa Pakwa? Pakwa, literalmente, traduzindo, seria 8 mutações, ou 8 mudanças. 8 mudanças. Isso. Pa significa 8 e Kwa significa mutação ou mudança. Ele é um termo bem conhecido recentemente, assim, por um livro que ganhou bastante destaque, que é o I Ching, que é o livro das mutações que eles chamam, que trabalha, na verdade, além dessas 8 mutações, mas 64 mutações, que seriam esses símbolos que a gente utiliza no padrão que a gente tem, que são os trigramas. O I Ching utiliza 2 trigramas sobrepostos e ele chama de hexagramas, né? E a gente trabalha em cima dos 8 trigramas principais que montam esses hexagramas. Então Pakwa significa 8 mutações. 24 trigramas ao todo? 8 vezes... 3, 8 vezes 24. 8, né? São 64 hexagramas, no caso. Hexagramas, tá, 64. Muito bem. E, no caso, isso eu estou entendendo, pelo pouco que você falou até agora, que o Pakwa também tem uma filosofia, não é só a arte de desconstruir um esqueleto, desculpe a brincadeira, mas há uma filosofia por trás disso. Sim, na verdade, o Pakwa, ele é um conhecimento, ou até melhor, uma ferramenta, não uma arte marcial, simplesmente. Sei. A arte marcial é um ramo, um direcionamento que a gente pode dar dentro do Pakwa. É o principal direcionamento, sim, é o esqueleto principal da... É o que tem mais mercado, tem mais mercado também, né? E que de todos os enfoques que a gente dá dentro do Pakwa, seria o mais importante e o mais
interessante para o desenvolvimento da pessoa, do aluno, no caso, né? Claro que a gente tem outras modalidades, outros ramos, como foi a arma de corte, que principalmente até me trouxe para o Pacua, que vão atender outras necessidades básicas e que, dependendo do perfil do aluno, do interesse dele, vão atrair alunos de tipos diferentes, né? O principal trabalho das modalidades é poder atingir cada aluno naquilo que ele mais necessita. Às vezes o aluno não está procurando o benefício específico da arte marcial, mas ele procura um outro benefício que outra modalidade vai poder apresentar para ele com mais eficácia. Por exemplo, a gente tem o tiro com arco chinês, que tu mencionou também. A arqueria chinesa, ou o tiro com arco chinês, trabalha muito em função do foco, da precisão, da postura. Então, o aluno que tem um trabalho que precisa de um direcionamento muito forte, muito grande, um foco muito grande, a arqueria chinesa vai trazer um benefício muito mais orientado para esse aluno do que uma arte marcial, por exemplo, né? Olha, eu tenho um livro do I Ching, aliás, eu tenho vários, mas eu pude ler o livro, que não era só o que é que significa cada hexagrama, mas ele tem a introdução do livro é pura filosofia oriental, sim, que é um pouco mais difícil para entender para nós ocidentais. Verdade. E estou vendo que, pelo que você já me falou, o Pacua obriga não só a muito exercício de concentração e tudo, mas também muito estudo para você espiritualmente se posicionar numa posição de equilíbrio interno para você poder melhorar a tua performance no Pacua, é isso? Sim. Muito bem. Amigos, está interessante, né? Temos aqui um especialista em artes marciais e outras coisas também, que está trazendo uma proposta não de ensinar como se desmonta um esqueleto, mas tem muito por trás disso. Nós estamos indo para os nossos comerciais e já voltamos. Esperem, porque o forte do programa vem logo, logo a seguir. Aguardem. Na antiga Desterro, uma pequena capela foi erguida, e com ela cresceu até tornar-se a Catedral de Florianópolis. Pelas cercanias do centro antigo da cidade, nasciam ruas, praças, que ganhavam igrejas para amparar os moradores de novas servidões. Da Fundação Cultural Franklin Cascais para a nossa memória.
TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Muito bem, amigos. Estamos de volta com o programa Admirável Mundo Novo, entrevistando o mestre em Páqua, Marcelo Seara Mendonça. Bom, a próxima pergunta, Marcelo, é a seguinte: eu vejo aqui que você fala em Páqua Ritmo, Páqua Energia, e tem uma outra coisa que eu também vou te perguntar sobre sintonia cosmodinâmica. Olha, isso daí, eu não estou acostumado a ouvir esses termos, então de cara, me diferencia o que é Páqua Ritmo e Páqua Energia. Ok. São duas modalidades das 9 que a gente ensina dentro da escola, e bem diferentes uma da outra, mas vamos falar um pouquinho sobre elas. O Páqua Ritmo é um trabalho em cima do lado marcial de Páqua. A gente vai ensinar a parte de defesa pessoal para o aluno, com um diferencial em cima da maneira como a gente vai ensinar, que é junto com a música. Então é um trabalho onde a gente vai utilizar a sensibilidade auditiva do aluno para estimular o corpo dele, né? A gente sabe que o ser humano ele é estimulado pela música desde de tempos impensáveis. Aqui a gente não tem um registro exato de como a música influencia, desde quando a música influencia o ser humano. Certo. Mas é sabido que existe algo além dentro do som, dentro da música especificamente, que mexe com o comportamento humano de uma maneira geral. E o nosso corpo é estimulado por isso, e a gente trabalha dentro de aula dessa maneira. Uma música que vai desenvolvendo e estimulando o corpo a trabalhar de uma forma além do limite natural dele, assim, né? Tentando extrapolar os limites do corpo. Então não é uma coisa assim, digamos, é uma coisa que, lógico, ensina o ritmo. Sim. E você aprende a lutar dentro do ritmo. Desse ritmo, exato. E o Páqua Energia, qual é a diferença? Páqua Energia é um trabalho voltado para a energia interna do corpo. E a gente saber como lidar com essa energia, principalmente na forma preventiva. A medicina chinesa ela era muito voltada para esse trabalho preventivo. Eles tinham muito o caráter de desenvolver o seu lado do médico, digamos assim, para ajudar uma família, por exemplo, a prevenir doenças. Então, uma série de exercícios, de movimentos, alongamentos, dieta alimentar, e toda uma parte de respiração e meditação que eles desenvolviam ao longo do dia para evitar que o corpo adoecesse. Se alguma coisa acontecesse dentro de um membro da família, o médico era o culpado porque ele não conseguiu fazer essa prevenção de forma adequada. Claro que existem técnicas de tratamento e formas de se reverter um quadro de desarmonia dentro do corpo, mas o principal trabalho era voltado para isso. E Páqua Energia resgata um pouco isso, esses exercícios, esses alongamentos, esses movimentos, massagens e dicas de alimentação que vão ajudar a gente a prevenir as mudanças, principalmente ao longo do ano, ao longo da passagem do tempo, que vão afetando o nosso corpo e vão trazendo essas desarmonias. Bom, veja bem uma coisa. Todo curso tem um início, meio e fim. Mas, no caso de artes, vamos colocar o Páqua dentro do artes marciais, é um nome genérico. Tem início, tem meio, mas não tem fim, porque você sempre está adquirindo um novo conhecimento, uma nova proficiência, e se você não treinar, você perde o que aprendeu. Então, isso... Mas, normalmente, para você chegar a um negócio de dizer assim, bom, a partir de agora eu só tenho que manter o treinamento que eu recebi. Quanto tempo leva, mais ou menos? Na média? Na verdade, assim, a quantidade de conhecimento que a gente consegue adquirir, aprender, na verdade, é muito variável, né? Cada pessoa tem um grau de absorção e uma velocidade de absorção de conhecimento. A gente também trabalha muito em cima do aperfeiçoamento. Certo.
chega num certo momento que a quantidade de coisas novas que se aprende é muito menor em relação ao treino para aperfeiçoar aquilo que já se aprendeu. Compreendo. Então, boa parte do aprendizado acontece nas graduações iniciais. Da faixa branca até a faixa preta, é onde o aluno vai adquirir muito conhecimento em cima daquilo que ele antes não desconhecia, né? Claro, aquele velho ditado, quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que conhece muito pouco. Sim, né? sei que não sei nada. Sei que não sei nada. É clássico. Então, mas, digamos, por exemplo, você me deu um parâmetro. De faixa branca a faixa preta, quantos anos leva? em torno de 3 anos, em média. 3 anos, é quase uma faculdade, tá certo, entendo. Muito bem, e no caso, as aulas lá no seu espaço, elas são diárias, são semanais, são 3 vezes por semana? Qual é a média? Em média, o aluno pratica de 2 a 4 vezes por semana. Quantas horas? Que a gente faz, são aulas de 1 hora, a princípio. 1 hora. Isso. Então, 4 horas por semana, vamos dizer. Tá. E 3 anos, 52 semanas. Olha, recebe quase 200 horas específicas de aula, né? Tá certo. Isso por modalidade, né? Essas graduações são diferenciadas em cada modalidade. Sim, exato. Bom, e aí, por exemplo, o camarada faz o curso de Páqua, mas aí não está incluído a instrução, por exemplo, de armas de corte ou de arqueria chinesa, aí já é outro curso. Cada modalidade tem o seu horário, o seu conteúdo que vai ser ensinado, e a sua graduação é independente em cada modalidade. Então, o aluno se gradua em arte marcial. Quer, digamos, fazer 2 modalidades. Eu quero fazer Páqua, arte marcial, e eu quero também aprender a lutar com armas de corte. Aí também é possível. Sim, né? Ele pode fazer todos os horários de todas as modalidades que ele tem interesse. Caramba, mas aí ele tem que ter um bom padrão financeiro, porque ele não vai fazer outra coisa na vida. Né? Pô, e disponibilidade tá de tempo dia, né? também. Né? Tá difícil hoje em dia. Agora, mata a minha curiosidade. Esse termo aqui ficou me martelando a cabeça. O que é que você chama de sintonia cosmodinâmica, amigo? Sintonia e cosmodinâmica são 2 modalidades também da parte terapêutica de Páqua, que a gente chama, né? A sintonia, ela trabalha muito em cima das posturas, meditações e da respiração. Muito desse trabalho se assemelha ao desenvolvimento da yoga indiana também, né? A gente costuma até chamar de yoga chinesa para fazer uma associação, que o aluno tenha uma visualização mais rápida do que a gente vai praticar em aula. E a gente trabalha muito a questão de alcançar a mente através do corpo. Esse seria o enfoque principal da modalidade. Entendo. Tá? Então já é um exercício mais mental. Exato. Apesar de que a gente tem exercícios físicos que vão estimular essa parte mental, desenvolver esse lado mental também. Né? Ok. Olha, eu estou curioso. Te prometo uma coisa, não como aluno, eu vou te visitar como amigo. Beleza. Quero mas te ir lá. convido para uma aula também. Fica o convite para aula. Eu estou muito... Não, mas a idade não. Mas tudo bem. Não, olha, quem sabe, um dia apareço eu de kimonozinho lá, vou até me fotografar e mostrar para vocês. Eu vejo que você aqui tem uma estrutura na Avenida Mauro Ramos, número 375, aqui no centro de Florianópolis. Outra estrutura na Rua Bocaiúva, 1662, Sala 2, também no centro. E no bairro Santa Mônica, nós temos na Rua Clodorico Moreira, número 62. Os fundos São do Shopping os Guatemi. 3 endereços, né? Se quem tiver interessado, pode ir lá fazer uma aula experimental, gratuita. para ver se vocês se acertam, né? Bom, então, amigo, lastimavelmente estamos chegando no final do nosso programinha. Te passo a palavra para você mostrar rapidamente, pelo amor de Deus, por que é que os telespectadores deveriam ir te visitar para aprenderem Páqua. Bom, aqueles que têm interesse em aprender um conhecimento diferente, né, e que pode auxiliar a desenvolver a pessoa internamente, né, o principal foco de Páqua é
que a pessoa supere seus traumas, seus medos, suas dificuldades e consiga crescer como pessoa, sem competição, sem ter um trabalho de rivalidade com um colega nem nada, mas que cada um procure desenvolver o seu lado pessoal e crescer como pessoa. A gente tem um lema que a gente diz que é: a gente deve ser hoje melhor do que a gente foi ontem. E é isso que a gente busca todo dia em aula. É bem válido. É bem válido. Bom, e amigos, por via das dúvidas, eu vou pedir à produção que coloque os contatos do meu bom amigo Marcelo. E, por via das dúvidas, já deixo aqui o telefone dele do centro, né, do espaço da Avenida Mauro Ramos, que é 3224-4101. E para quem quiser entrar no site dele é www.pacua.floripa, tudo junto, .com.br. E, amigo, eu estou com ideias de te chamar de novo, mas trazendo aqui uma aula filmada para o pessoal ter uma noção do que é o Pacua, entendeu? E vamos combinar isso para um futuro próximo. Te agradeço imensamente a tua presença. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer te rever. E, amigos telespectadores, semana que vem temos um novo encontro marcado, com novidades, e espero que vocês tenham uma ótima semana e, por oportuno, recebam o meu cordial abraço e votos de felicidade. Até lá!